conhece-te, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho sempre nos recorda que a fé cristã não pode ficar aprisionada nas palavras, nem reduzida a sentimentos vagos ou intenções piedosas. A fé verdadeira tem densidade, tem corpo, tem gestos. Ela se manifesta na forma como cuidamos daqueles que passam necessidade, na atenção concreta ao sofrimento do próximo e na disposição de transformar a realidade com amor. Hoje somos convidados a revisitar essa verdade fundamental da vida cristã. A fé só é autêntica quando se torna serviço. A comunidade cristã nascente compreendeu isso profundamente. Não havia separação entre oração e ação, entre culto e caridade. A fé no ressuscitado impulsionava os discípulos a partilhar, a repartir e reparar as injustiças, a acolher os fracos e a sustentar os que não tinham voz. Inspirados por esse testemunho, queremos hoje deixar que a palavra nos questione. Que obras revelam hoje a nossa fé? Façamos a nossa oração inicial. Senhor Jesus, que sendo rico, vos fizestes pobre por amor de nós. Acolhei nossa prece neste encontro. Diante de vós trazemos o clamor dos que sofrem a fome, a sede e a exclusão, daqueles que lutam pela dignidade em meio à indiferença do mundo. Que o vosso Espírito nos desperte da acomodação e nos faça sensíveis às feridas da humanidade, reconhecendo em cada rosto sofredor o vosso próprio rosto. Deus de misericórdia e justiça, vós que escutais o grito dos pobres e os chamais de bem-aventurados, fortalecei em nós a fé que se traduz em gestos concretos de solidariedade. Livrai-nos de toda indiferença e ideologia que justifica a desigualdade e fazei-nos compreender que o amor cristão não se limita às palavras, mas se revela no compromisso com os últimos e esquecidos. Espírito Santo, fogo do amor de Deus, iluminai o nosso caminho comunitário, que este tempo de escuta e reflexão sobre a Dilexte reacenda em nós a alegria de seguir Jesus, pobre e servidor. Fazei de nós comunidade, sinais vivos do reino, onde ninguém é excluído e todos podem experimentar a ternura do Pai. Amém. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o Pai a
Hoje a Rosalva traz para nós os parágrafos 29 e 30 da Dilexite. Vamos ouvir com muita atenção. O programa de caridade na primeira comunidade cristã não deriva de análises ou projetos, mas diretamente do exemplo de Jesus, das próprias palavras do Evangelho. A carta de São Tiago dedica amplo espaço ao problema da relação entre ricos e pobres, lançando aos fiéis 2 apelos muito fortes que questionam a sua fé. De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser: ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes, afinal, para os vossos últimos dias. Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra, entregues ao luxo, aos prazeres, cevando assim os vossos apetites para o dia da matança. Que força têm essas palavras, mesmo quando preferimos fazer-nos de surdos. Na primeira carta de São João, encontramos um apelo semelhante. Se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? A carta de São Tiago é um dos textos mais diretos e incisivos de todo o Novo Testamento. Ela desnuda qualquer tentativa de separar fé e vida, oração e compromisso, devoção e cuidado concreto com o irmão. Tiago não discute teorias espirituais. Ele apresenta a realidade nua e crua. Se alguém diz ter fé, mas não realiza obras de misericórdia, essa fé não tem vida. Essa clareza é profundamente libertadora. Ela retira da fé cristã qualquer máscara de religiosidade vazia e a devolve ao seu centro original, o seguimento de Jesus que passou fazendo bem, curando, tocando, levantando e consolando. A fé que nasce do Evangelho é sempre dinâmica, sempre misericordiosa, sempre disposta a mover-se em direção ao que sofre. Tiago oferece um exemplo muito concreto. Um irmão sem roupa, uma irmã sem alimento. Não se trata de uma situação excepcional, mas do cotidiano da comunidade. E a pergunta é direta: de que servem palavras bonitas, votos de paz ou bênçãos que não se oferece o necessário para aquela pessoa permaneça viva? Aqui a palavra nos ensina que sem compaixão prática, a fé perde a sua substância. Outro aspecto forte do texto é a denúncia da injustiça estrutural. No capítulo 5, Tiago aponta para os ricos que acumulam bens enquanto negam salário aos trabalhadores. É uma acusação que ultrapassa o tempo e continua atual. Ele afirma que o clamor dos injustiçados sobe até Deus. Isso significa que o sofrimento provocado por injustiça
não passa despercebido pelo coração divino. Essa denúncia não é fruto de ressentimento, mas expressão da justiça de Deus que sempre se volta para os fracos. A Igreja, ao escutar essas palavras, é chamada a examinar suas próprias práticas e a discernir se está realmente do lado daqueles que sofrem exploração e violência econômica. A fé cristã não tolera a indiferença perante a injustiça. Também a primeira carta de João reforça o mesmo apelo. Não basta possuir bens, é preciso compartilhá-los. Fechar o coração diante de um irmão necessitado é incompatível com afirmar que o amor de Deus habita em nós. O texto é radical, porque o Evangelho é radical. O amor não pode ser teórico. Ou ele se traduz em partilha, ou ele não é amor. Essas palavras nos ajudam a compreender que a fé cristã é essencialmente relacional. Ela se manifesta na relação com Deus e na relação com o próximo. E essas duas dimensões são inseparáveis. Não é possível cultivar uma espiritualidade que ignore as necessidades do outro. A fé amadurece quando se torna encontro concreto, quando transforma o coração e as mãos. Além disso, a fé que realiza obras não nasce do esforço isolado, mas da experiência profunda do amor de Deus. Quem se sabe amado e alcançado pela misericórdia divina, torna-se capaz de amar de modo gratuito. As obras são fruto da fé e não imposição moral. Elas brotam de um coração que foi tocado pela graça. O texto de Tiago também nos desafia a revisar nossas prioridades. Muitas vezes acumulamos, guardamos, investimos em segurança e conforto, mas deixamos de lado aqueles que carecem do mínimo. A palavra nos chama a viver com sobriedade e generosidade, reconhecendo que tudo que temos nos foi confiado para o bem de todos. Por fim, a reflexão nos conduz a um horizonte de esperança. As obras de misericórdia não são apenas exigências éticas, mas caminhos de transformação do mundo. Quando cuidamos dos pobres, quando defendemos os injustiçados, quando dividimos o que temos, tornamo-nos colaboradores de Deus e participantes da nova criação que Ele deseja realizar. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Sabemos que a fé verdadeira não pode ser medida por discursos, mas por gestos concretos. Não basta dizer Senhor, Senhor, enquanto lá fora há irmãos que continuam caídos à beira do caminho. Uma fé que não se traduz em cuidado, em justiça social, em solidariedade, ela deixa de ser luz e se torna fé de aparência. E como dizia um grande sábio, de fé de aparência o inferno está cheio. São Tiago, ao dizer que a fé sem obras é morta, quer nos mostrar que uma igreja que não se inclina diante dos sofrimentos dos pobres corre o risco de trair o evangelho que proclama. A fé que não toca as feridas do povo torna-se um ritual vazio, louva com os lábios, mas se cala diante da injustiça. E quando a fé se cala, a injustiça fala mais alto. É por isso que Jesus nos provoca o tempo todo através do seu modo de agir. Papa Francisco dizia: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Na oração de hoje, peçamos a Deus uma fé encarnada, concreta, operante, uma fé que gere obras de misericórdia, que denuncie as injustiças e proteja a vida acima de tudo.
Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. A fé sem obras é morta, ensina Tiago. Hoje essa verdade ressoa como um chamado à coerência e à conversão. Que nossa fé seja viva, fecunda, comprometida e capaz de transformar o sofrimento dos irmãos em ocasião de encontro com Deus. Que nossas obras expressem com simplicidade e verdade o amor que professamos. Oremos. Senhor Deus, que nos chamas a unir fé e vida, acende em nós o fogo da caridade que transforma e cura. Livra-nos da indiferença e de toda fé estéril e faz de nós instrumentos da tua justiça e da tua paz. Concede-nos um coração generoso, atento aos que sofrem, disposto a partilhar e a servir. Que pela força do teu Espírito, nossas obras revelem o amor que recebemos de ti e testemunhem ao mundo a esperança do Evangelho. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.